Nossa quinta pregação da nossa série Predestinação. E o nome que eu estou dando para essa pregação de hoje é Como Tomar Boas Decisões. Não sei se esse é o melhor tema, porque eu vou falar muito sobre consciência hoje. Mas enfim, eu quero começar, e nós estamos aqui em Romanos 9, né? Falando daquele assunto de predestinação, responsabilidade humana. E hoje eu quero começar falando o seguinte, olha, três assuntos de início aqui. Primeiro, né? Se Deus determinou todas as coisas, como Paulo diz, como a Escritura declara, como nós podemos ser responsabilizados por aquilo que fazemos? É isso que Paulo está debatendo aqui em Romanos, e mais especificamente aqui em Romanos 9, verso 19. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Qual é a ideia? Paulo primeiro disse, olha, antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, Deus já havia determinado quem seria salvo. Deus já havia determinado o destino desses homens. Aí surge a pergunta. Paulo está fazendo uma pergunta retórica, ou seja, era a pergunta que estava na boca do povo. Espera aí, Paulo, Deus escolheu quem seria dele antes mesmo de que esses homens tivessem feito alguma coisa? É. Então como ele pode se queixar de mim? A expressão aqui visa apenas dizer o seguinte: como Deus então pode me responsabilizar por meus atos, se ele mesmo destinou quem ia para o céu, quem ia para o inferno? Como é possível isso? E aí lembra que eu falei nas últimas pregações? Que qual é a resposta de Paulo? Quem és tu para discutir com o oleiro vaso? Quem és tu, vaso, para discutir com o oleiro? Por que me fizeste assim? Quem és tu? Esses dias, inclusive, eu vi um pastor combatendo essa doutrina, que ele vai chamar de calvinista, e eu chamo de bíblica, dizendo o seguinte: olha, isso aí parece que o homem virou um robô. Não é verdade, nós não cremos nisso. Mas ainda que fosse. E ele disse assim, porque isso tira a essência do que é um ser humano, a liberdade. Como assim? Quem determina o que é humano? Por exemplo, um vaso. Você imagina o vaso falando, não, aí você tira a essência do que é um vaso, agindo comigo dessa maneira. Aí o oleiro fala, meu amigo, quem determina o que é um vaso sou eu. Eu que te fiz. O que determina o que é um humano é Deus. É óbvio que Deus poderia ter feito você como um robô. Por que não? E ainda assim você continuaria sendo humano. Ele que determina. Nós não cremos que você é assim. Nós não cremos nisso. Mas ainda que fosse. Deus determinou todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E ao mesmo tempo o homem peca porque quer. É assim que nós cremos. É assim que a Confissão de Westminster expressa essa doutrina de Paulo. Foi isso que eu tentei pregar para vocês nas últimas quintas-feiras. Mas pastor, qual que é a resposta para isso? Como que você explica isso? Paulo não explicou, ele apenas disse, quem é você, vaso, para discutir com o oleiro. Acabou aí o assunto. Segundo, hoje eu vou falar sobre o amor de Paulo pelos perdidos. E terceiro, eu vou falar sobre a consciência. A nossa consciência, como que nós devemos seguir a nossa consciência, que ignorar a nossa consciência é um crime grave. É isso que eu quero falar hoje com vocês aqui. Então vamos lá, quero em primeiro lugar falar sobre isso, o amor de Paulo pelos judeus. Vamos ler Romanos 9 novamente. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos. Os irmãos de Paulo aqui são seus compatriotas, os judeus, não é a igreja. Paulo está dizendo, olha, eu queria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Até aqui. Veja bem, o que está acontecendo aqui? Martin Lloyd Jones explica essa passagem assim. É como se Paulo dissesse assim, ó, eu desejaria, se fosse possível, ser separado de Cristo. Se isso resultasse na salvação do meu povo, eu o faria. Moisés, diante do pecado do povo, disse algo parecido. Deus falou, olha, basta, vou destruir todo esse povo. E Moisés então se coloca entre Deus e o povo e diz assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, então risca o meu nome do livro da vida. Se fosse possível para que eu salvasse esse povo, eu mesmo fosse condenado, faça isso. Martin Lloyd Jones comenta assim essa passagem aqui de Paulo. É um tão intenso interesse pela glória de Deus e pelas almas dos homens
que o sentem tanto a ponto de chegarem mais perto que ninguém da mente que havia em Cristo Jesus quando se entregou como oferta pelo pecado. Ou seja, Martin Lloyd-Jones está dizendo que o que Paulo está retratando aqui é exatamente o Espírito de Cristo, que desceu da glória, que morreu entre os pecadores, foi amaldiçoado por Deus, que naquele momento na cruz ele carregou a culpa do homem, tudo se afastou da glória de Deus, tudo pela salvação do seu povo. É isso que Paulo está retratando aqui. Foi exatamente isso que Moisés também estaria retratando, o exato Espírito de Cristo. A ideia de levar sobre si o pecado dos outros para que os outros fossem salvos. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, por que é importante falar isso aqui para vocês? Gente, preste atenção nisso. Paulo, ele foi morto por conta desses judeus. Esses judeus o entregaram. Esses judeus mataram Jesus Cristo. E agora Paulo está dizendo o seguinte: eu estou disposto a morrer por esses homens que estão loucos para me matar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é muito importante. Isso é muito interessante também, porque Paulo vai falar sobre a doutrina da predestinação, correto? É muito comum vermos calvinistas, pessoas que acreditam na doutrina da predestinação, empurrando-a goela abaixo das pessoas. E usando justamente essa doutrina como um castelo para refugiar o seu coração arrogante. E dizem: seus ignorantes, vocês não sabem de nada. E aí então humilham os outros e desprezam os demais. Não é o espírito de Paulo. Paulo, antes mesmo de falar da predestinação, ele fala que ele está disposto a morrer, estaria disposto a morrer por aqueles que queriam matá-lo. É assim que nós devemos agir em relação a todos. Em relação ao seu sogro, que talvez é católico e fica pegando no seu pé, e às vezes você pensa que pregar o evangelho é humilhá-lo, é mostrar para ele que ele é idólatra. Claro, você tem que fazer isso, mas o espírito não é: você é um ignorante, você não sabe de nada, eu é que sei, humilhe-se diante de mim. Talvez você faz isso em relação a pessoas de igrejas evangélicas perdidas. Você não tem compaixão por aquelas almas que vão para o culto e nesse exato instante estão deixando lá a própria vida, estão deixando lá o salário inteiro, porque serão enganadas por aqueles pastores gananciosos e malignos. E você tripudia dessas pessoas, você se considera melhor, você diz: ei, na minha igreja isso não tem não. Ei, você é um herege, você é um perdido, você vai para o inferno, e você quase comemora em relação a isso. Você sente prazer na condenação dessas pessoas. É uma espécie de Jonas, que ficou triste com o fato de que seus inimigos se arrependeram e foram salvos. Não é esse o espírito de Paulo. Nós não estamos aqui para humilhar as pessoas. Nós queremos pregar o evangelho a elas. E claro que o evangelho ele tem um quê combativo. Expor o pecado das pessoas, mas para que elas se arrependam. Durante essa semana, soltei vários trechinhos de uma pregação minha, em que eu falo o que eu sempre falo aqui para vocês. Um pecador que está indo para o buraco, ele não precisa de estímulo, ele precisa de advertência. Se um homem está indo para o buraco e você apenas diz para ele: Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai fazer tudo por você, ele não vai mudar a sua rota. Ele vai ser estimulado por essas palavras e vai continuar para o buraco. É isso que os falsos pastores, os pastores do amor, fazem sistematicamente. Eles condenam as pessoas porque eles tranquilizam a alma de pessoas, a alma dessas pessoas, essas pessoas que estão em paz agora com seus pecados. Esses homens são malignos, nós não devemos imitá-los. A mensagem do amor mata. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos humilhar as pessoas. Nós não queremos ganhar das pessoas, nem dos nossos parentes. E aquele seu parente que te humilha muitas vezes. O seu dever em relação a eles é fazer como Cristo. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi para a cruz. Compaixão pelos perdidos, inclusive por aqueles que querem te matar, inclusive por aqueles parentes chatos que te humilham, que te perseguem. Você deve se lembrar disso. Esse é o espírito do evangelista Paulo. É com esse espírito que Paulo prega, com um desejo absurdo de salvação.
em relação àqueles homens. Mas às vezes, nós pregamos já torcendo para que as pessoas não sejam convencidas por nós. Já pregamos torcendo para que essas pessoas possam ir para o inferno. De forma alguma é o espírito de Paulo. De forma alguma é o desejo do nosso coração. Expomos os falsos, as doutrinas erradas, com o desejo de que as pessoas tenham seus olhos abertos e sejam salvas. Este é o objetivo. Segundo, e eu não vou demorar, Paulo fala da consciência dele. Veja o que ele diz no verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo. Sabe, vocês podem ter certeza de que eu falo a verdade. E eu trago a vocês aqui como testemunha a minha consciência. Que negócio é esse, gente? Hã? O que Paulo está falando aqui? Que negócio é esse, meu Deus do céu? Explique-me. Primeiro eu vou explicar o que Paulo não está dizendo. O que Paulo não está dizendo? Olha, é correto sim, porque eu sinto. É correto porque eu sinto. Tem um texto em Colossenses em que Paulo fala que seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Como que muitas pessoas interpretam essa passagem? Eu estou sentindo bem, então é de Deus. Por exemplo, a moça, ela olha para o rapaz, barriga chapada, bonitinho, cabelo com gel, e ela sente paz. Ela fala, é de Deus esse rapaz. Eu estou sentindo aqui paz, muita paz. Não, esse texto não significa isso. Não tem nada a ver com isso. Nada. Não vou explicar o sentido dele, só vou explicar o que ele não é. Não é isso. Às vezes, você está atormentado, completamente atormentado, e aquilo é a vontade de Deus. Um exemplo? Jesus. Ele estava tão atormentado que ele suava sangue. O que especialistas dizem é que não havia nem algo sobrenatural nisso. Simplesmente, diante de uma situação de pressão absurda, é possível que esse fenômeno aconteça. Jesus não estava em paz, de forma alguma. Paulo, várias e várias vezes, foi animado por Deus. Paulo, não temas, eu tenho povo nessa cidade. Está vendo? Era a vontade de Deus que Paulo ficasse ali, mas Paulo estava apavorado, ele não tinha paz alguma. Na realidade, gente, muitas e muitas vezes, o que é a vontade de Deus traz pavor a você. Eu fiz algumas coisas na minha vida que eu tinha certeza absoluta que era correto, e eu estava apavorado, sem paz nenhuma. Estava com medo, estava passando uma enorme tentação. Então, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Gente, eu sinto isso. Não, ele fala que a consciência dele testifica que ele falava a verdade, que ele estava correto. Pois bem, vamos começar assim. O que é consciência? Romanos 2,15. Estes, Paulo está falando sobre os gentios. Eles não tinham a lei. Os gentios não tinham a lei. Mas mesmo assim, Paulo diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência. Está vendo? Olha o que Paulo fala. Havia a norma da lei gravada neles e havia a consciência que testemunhava. Como assim? É como se o ser humano nasceu com uma noção de certo e errado, que foi colocado por Deus nele. E essa consciência é como uma lâmpada que ilumina quando você ultrapassa a linha. Pi, 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 igual o carro quando, sabe, que tem sensor de estacionamento. É a sua consciência. Pi, 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 pi. É mais ou menos essa a ideia aqui, pegando uma ilustração mais simplista possível, mas para que você possa entender. Então Paulo está dizendo, olha, os gentios eles não tinham lei, mas eles tinham uma noção de certo e errado, e a consciência os acusava dizendo, isso aqui não é certo. A sua consciência, havia algo dentro deles que dizia para eles, isso aqui não é correto. Agora, qual é o problema aqui em se tratando de consciência? Primeiro, que há consciências fracas. Paulo diz isso em 1 Coríntios 8,7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Paulo estava dizendo o seguinte, Paulo, podemos comer de tudo no mercado? E algumas pessoas achavam que não. Paulo dizia, pode sim, vocês podem comer tudo. Mas Paulo diz, tinha umas pessoas que tinham uma consciência fraca. Para eles achavam que era errado. Por quê? Porque eles tinham familiaridade com o ídolo. Paulo diz, não existe ídolo. Isso tudo é invenção humana. Então, o que vocês comem lá, tendo vocês agradecido a Deus, está santificado. Mas havia muitas pessoas
que vinham do mundo pagão e adoravam seus deuses, e eles comiam aquelas comidas como sacrificado aos deuses. Então eles haviam se convertido, mas de alguma maneira eles ainda achavam que era pecado comer aquela carne. Por quê? Porque eles associavam aos ídolos. Paulo disse: não é, mas como a consciência deles é fraca, eles sentem culpa. Ou seja, eles não precisariam sentir culpa, mas a consciência deles, por ser fraca, acendia na hora errada. Então esse é o primeiro problema de uma consciência fraca. Pode ser o seguinte, poxa vida, vai ser ridículo isso aqui, mas é quase como se você ouvisse a vida inteira que manga com leite faz mal. Manga com leite faz mal, manga com leite faz mal, e alguém vem e prova para você que manga com leite não faz mal. Mas você come já se sentindo mal. Consciência fraca ainda, por conta de anos e anos de ensinamentos errados. Anos e anos e anos e anos de ensinamentos errados. Então, há muitas coisas que são ditas no meio evangélico que, de forma alguma, são doutrinas corretas, são invenções humanas. Por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias sobre Cuphead, é um desenhinho. No desenho tem o demônio, e o demônio é retratado como um demônio. Ele é retratado como um demônio, como alguém que leva as pessoas para o inferno, exatamente assim como a Bíblia diz. E aí já teve um pastor, dizendo: olha, isso aqui é o capeta. Claro que é, está falando que é o capeta no desenho, poxa vida. Não, mas olha, se você assistir isso aqui, você vai ficar, olha, eles acreditam que só porque falou o nome diabo, sabe? Acontece um poder ali que emana da tela, sabe? Seduz seu filho fica... Eles acreditam nisso. Os meus filhos não vão assistir porque eu acho que tem coisa mais legal para assistir, coisa muito melhor. Eles assistem muito pouco, mas não vão deixar de assistir por conta desse motivo tolo que alguns pastores acreditam. Simplesmente porque falou a palavra demônio, pronto, já incorporei. Eles acreditam mesmo que é assim que o diabo trabalha. Pelo contrário, no vídeo ali, no filminho, no desenho, o que é mostrado é que os meninos vendem a alma para o diabo porque eles abandonam suas responsabilidades. Eles querem apenas se divertir. Ou seja, a lição moral, pelo menos no capítulo do episódio 1, não sei como é que fica depois, a lição moral é muito boa. Priorize seus divertimentos, seus prazeres, e você vai se dar mal. Pinóquio tem uma história idêntica a essa. Idêntica. Mas está vendo? Mas eles ouvem muitas coisas a vida inteira, absurdos. Aí alguém chega e fala: olha, não tem problema. Eles assistem e já começa a achar que vai ficar possesso já. Entendeu? Começa a retorcer. Então, consciência fraca. O que é uma consciência fraca? Que ouviu ensinamentos errados e errados e errados durante séculos, durante décadas. Segundo, Paulo fala de uma consciência contaminada. Paulo está dizendo que a consciência dele é testemunha. A consciência de Paulo não é fraca. Também não é contaminada. Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles tiveram a sua consciência corrompida. Mais uma vez, por meio de ensinamentos errados. Essa lâmpada, ela começa a apagar. Até chegar ao terceiro ponto, terceiro nível de consciência, ausência de consciência, que é o que Paulo fala de consciência cauterizada. Lembra como eles faziam para cauterizar? Que é matar a pele mesmo, lembra? A morte da pele. 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a cauterizada a própria consciência. Ou seja, morreu. Cauterizou, queimou a pele, morreu. Uma consciência morta. Como que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo. Se você era garoto, quando você era garoto, você talvez, se você já teve algum tipo de experiência assim, da sua consciência ser cauterizada. Quanto mais você peca, menos temor você vai tendo. É como se a sua consciência brilhasse muito quando você peca a primeira vez. E você fica apavorado a primeira vez. Seu coração bate acelerado, suas mãos começam a transpirar. A primeira vez. Se você insiste nisso, a lâmpada é mais fraca. Você já não sente tanto medo. Se você insiste nisso, você começa a pecar sem sentir culpa alguma. Hoje mesmo eu estudava sobre um Jeffrey... esqueci o sobrenome. Esse cara, vou fazer um vídeo sobre ele. Esse cara, ele matou 17 pessoas, ele era um serial killer. Ele praticava necrofilia, relações com os cadáveres.
ejaculava em cima deles, cortava a cabeça de suas vítimas, deixava na geladeira, mantinha relações com a cabeça. Órgãos e partes do corpo de suas vítimas ele deixava na geladeira e ele comia. Um absurdo, não? Um dos motivos que explica esse cara era a mãe dele. Fazia tudo o que ele queria, não o repreendia. Ou seja, ele tinha oportunidade de dar vazão a todos os seus absurdos na adolescência. E na adolescência ele começou a fazer aquilo que era o protótipo do que viria na vida adulta. Ele pegava animaizinhos, dissecava e pegava lá os corpinhos dele. E foi o que ele fez exatamente com homens. Está vendo? Quando você peca e você vai afundando no pecado, você pode se transformar no psicopata. Qualquer um. Eu sei, os estudiosos estudam esses caras assim, pensando que é uma anomalia. Qualquer ser humano tem o potencial de ser uma espécie de Hitler, quando ele vai a cada dia negando a sua consciência. Ele vai cauterizando a sua consciência. Se você duvida disso, estude um pouquinho sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Aqueles homens eram ateus. Lembra do Mengele, que eu já contei aqui para vocês várias vezes, o que o Mengele fazia? Injetava tinta nos olhos de crianças, costurava irmãos gêmeos um no outro, deixava crianças para morrer, bebezinhos, para ver quanto tempo elas duravam. Por quê? Ateísmo. O que é o ateísmo? É uma escalada muito profunda, longe de Deus. Então, quanto mais você vai pecando, quanto mais você vai empilhando argumentos imbecis e tolos para justificar os seus pecados, mais insensível você se torna. E isso acontece com todos vocês aqui, a começar por mim. Todos nós. Se brincamos com o pecado hoje, e mais um pouquinho, amanhã você se transforma em um homem completamente frio em relação ao seu pecado, por pior que seja. Não importa qual. Pode ser até pedofilia. Não importa qual. Uma consciência cauterizada. É isso que Paulo fala aqui. Por isso, é tão importante conservarmos a nossa consciência. Na dieta de Worms, quando Lutero foi chamado para negar a sua fé, um dos testemunhos que ele deu foi sua consciência. Ele disse: a não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Olha, ele citou a consciência dele. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Quando eu estava para ser excomungado da outra igreja, uma das coisas que eu mais ouvia era a minha consciência. Eu pensava: Senhor, eu sei que eu sou maligno, mas me parece que é muito claro que isso aqui é um absurdo. Eu não posso crer nisso aqui. E, Senhor, o testemunho da história está a meu favor. Há muitos homens melhores do que eu que creem assim e eu aprendi com eles. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas é assim que eu creio. Eu não posso negar minha consciência. Ainda que eu tenha prejuízos, eu não posso negar a minha consciência. Mas eu não fui de bate-pronto dizendo, confiando plenamente na minha consciência, porque eu sei que por conta do pecado, ela pode ser fraca muitas vezes, contaminada e até, quem sabe, cauterizada. Mas, por meio, em primeiro lugar, da palavra de Deus, o grande testemunho da palavra de Deus, iluminando a consciência. Então, nós não podemos negar a nossa consciência. É por isso que Paulo usa a consciência dele, que é uma consciência que não é fraca, é uma consciência iluminada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, para que ele pudesse tomar as suas decisões, para que ele pudesse, inclusive, abrir a boca e pregar, dizendo: eu falo a verdade. A minha consciência, eu não tenho negado a minha consciência. Isso é nada mais, nada menos do que uma pessoa que é honesta, que é sincera, que ela não é duas caras, uma para os outros e outra para ela mesma. Uma pessoa que segue a sua consciência é simplesmente nada mais, nada menos do que uma pessoa que está nua. É aquilo que ela é diante dos homens, é aquilo que ela é lá no seu quarto, lá na sua consciência, onde ninguém está vendo. É assim que Paulo se posiciona aqui. É assim que nós devemos também viver, para que possamos ter boas decisões,
e descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos encha da palavra dele, para que a nossa consciência não seja fraca. Que você fique longe do pecado, porque quanto mais você ficar longe do pecado, mais brilho haverá na sua consciência. Mas quanto mais você brincar com o pecado, mais fraca será a sua consciência para iluminar os seus caminhos. Por isso, por exemplo, a consciência de um invejoso, ela não brilha muito. O invejoso não consegue enxergar as coisas, porque o seu coração a sua consciência está contaminada pela inveja. Ele não consegue enxergar a verdade, ainda que ela bata nele como um caminhão. Sempre devemos olhar isso. Todos os dias, quando eu vou falar de algum pastor, a primeira coisa que eu faço é: eu sei quão invejoso é o meu coração. Eu peço, Senhor, me livra disso. A minha consciência me diz que o que esse cara está falando é um absurdo. A minha consciência me diz que isso aqui é errado. E eu vou seguir minha consciência. É o que eu tenho tentado fazer. Eu posso, por exemplo, em relação às minhas opiniões políticas, lá no YouTube eu falo de maneira explícita. Eu posso estar errado, mas com base nos recursos que eu tive de análise, é óbvio que pode estar errado, porque eu sei quão complexo é analisar essas coisas. Mas com base nos recursos que eu tive de análise, eu falei, poxa, isso aqui para mim é o melhor, eu acho. Eu acho que é meu dever mostrar, façam isso aqui, ó. Eu acho que isso vai ser o melhor para nós. E antes, de postar alguns desses tipos de vídeos, eu sempre sei, olha, eu vou ser xingado por alguns. Não por acaso, você tem lá, no YouTube, você tem um índice, você tem vários medidores lá que te ajudam a medir se as pessoas gostaram do vídeo ou não. Esse, por exemplo, que eu fiz lá, dizendo, não vou votar nesse cara aqui. E eu já suspeitava que isso iria acontecer. Não foi um dos que teve grande aceitação. Mas eu falei, poxa, mas eu vou falar o que a minha consciência me diz. Eu acho que é o que é melhor. Eu vou ensinar isso aqui. E eu posso estar errado, sei disso. Mas eu tenho que seguir minha consciência. Eu não posso negar aquilo que eu creio que é o melhor. Eu acredito que é assim que nós devemos viver. Quem não é honesto consigo vai ser honesto com quem? Paulo então diz, minha consciência serve de testemunho. Que a nossa também possa servir. Se ela for forte, se estivermos longe do pecado e cheios da palavra de Deus. Se você for assim, sua consciência será sim uma grande luz para iluminar e guiar o seu caminho. Vamos ficar de pé?